Como ter uma boa recuperação após a injeção intravítrea. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Você está vendo que eu estou com esta roupa de bloco cirúrgico porque eu acabei de fazer as injeções aqui na clínica e vou falar exatamente sobre este assunto que é extremamente importante. As injeções intravítreas são um dos procedimentos mais realizados na medicina. É um tratamento que surgiu há cerca de 15 anos e revolucionou a oftalmologia. Afinal de contas, ele é utilizado para tratar uma série de doenças que há pouco tempo atrás não tinham tratamento e que muitas vezes até levavam os pacientes à cegueira, infelizmente. Mas felizmente, por outro lado, hoje em dia nós temos este recurso. É claro que muitas pessoas ficam apavoradas, tem pessoas que nunca ouviram falar que era possível fazer uma injeção no olho e de uma hora para outra vão ter que fazer uma injeção no olho. Não é fácil. Não é fácil, por um lado, a notícia, mas como eu disse, pior seria não ter as injeções. Afinal de contas, em relação às doenças, é melhor ter um tratamento, mesmo que este tratamento seja um pouco chato, do que não ter um tratamento nenhum. E diferentemente de outras doenças que requerem tratamento a vida toda, as injeções intravítreas têm um protocolo com o qual nós vamos tentando aos pouquinhos reduzir o tratamento. É claro que às vezes é necessário fazer o tratamento por muitos anos, mas com o protocolo atual, que é o tratar e estender, conforme a doença vai melhorando, aos pouquinhos nós vamos diminuindo a quantidade de injeções. E aí, comparando com a diabetes, por exemplo, a injeção de insulina tem que ser feita várias vezes por dia, todos os dias. No tratamento com as injeções intravítreas, no início é uma vez por mês e se a doença for evoluindo bem, nós passamos para 2, para 3, para 4 meses e assim por diante. Mas vamos ao que interessa, então eu vou falar 5 dicas para você ter uma boa recuperação após as injeções intravítreas. É importante você entender que este tratamento é usado para uma série de doenças, como por exemplo a degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, o edema macular causado pela diabetes, o edema macular causado por oclusões venosas da retina, as membranas neovasculares associadas a alta miopias, associadas a estrias angioides, as cicatrizes coreo-retinianas, outras doenças como por exemplo o glaucoma neovascular, a retinopatia diabética proliferativa. Então é um tratamento muito versátil. Para que você entenda também como é feita a injeção, nós pingamos bastante colírio de anestésico, colocamos também colírio de iodo para matar as bactérias e aí com uma agulhinha muito pequenininha nós vamos injetar geralmente 0,05 ml da substância anti-angiogênica lá dentro do olho através da pars plana, ou seja, 4 milímetros mais ou menos atrás da junção entre a nossa córnea e a nossa conjuntiva, é a pars plana. Nós vamos entrar com a agulhinha e injetar realmente o remédio aqui dentro do olho, dentro da cavidade vítrea, e isto faz com que este tratamento seja muito eficiente, porque se a pessoa tivesse que tomar ou injetar na veia este remédio, seria uma dose gigantesca que faria muito mal para o organismo da pessoa. Mas quando nós injetamos esta medicação dentro do olho, aquela gotinha vai ter um efeito enorme, porque ela vai se ligar diretamente nos vasos, na circulação da retina e fazer o seu efeito ali exatamente onde ele precisa ser feito, não causando efeitos adversos por todo o corpo da pessoa, como quando nós tomamos um comprimido ou uma injeção intravenosa ou no músculo, por exemplo. Então, seja qualquer uma dessas doenças que você tem, você fez a injeção intravítrea, como ter uma boa recuperação? Em primeiro lugar, como primeira dica, faça bastante repouso após a injeção, porque ali onde nós fazemos a injeção fica uma micro lesãozinha, afinal de contas nós temos que atravessar a parte branca do olho, o olho não vai ficar furado, não vai ficar vazando, é um furinho muito pequenininho, mas sim fica uma feridinha ali que leva pelo menos 12, 24, às vezes 48 horas para cicatrizar. Então neste período inicial o olho fica muito sensível. Se você ficar fazendo muita atividade, mexendo muito no computador, esquecendo de piscar,
vai levar mais tempo ainda para cicatrizar, então tente fazer repouso após a injeção. E neste repouso, inclusive, se você conseguir dormir, melhor ainda, porque o olho paradinho vai cicatrizar muito mais rápido. Pode ser que quando você acorde já não tenha mais nenhum sintoma. E eu falo isso porque sim, é muito normal o olho arder bastante, coçar, ficar irritado nas primeiras horas após a injeção intravítrea. Então, descansando e, se possível, dormindo, você vai se recuperar mais rápido. Também no sentido de melhorar a sua recuperação nas primeiras horas após a injeção intravítrea, use algum colírio lubrificante para lubrificar ali onde está o machucadinho da injeção. Aí quando você piscar não vai incomodar tanto, pode pedir para o seu médico, converse sobre isto com ele. Talvez não seja a preferência dele, mas nós já observamos que os pacientes, quando usam algum colírio lubrificante após a injeção, se sentem um pouco mais confortáveis. E aí vem a terceira dica, que inclui tanto os colírios lubrificantes quanto outros colírios. Logo após a injeção intravítrea, não utilize colírios velhos, porque um colírio velho pode estar contaminado e aí esta bactéria, ou às vezes até um fungo, pode entrar lá por aquele piquezinho da agulha, que na verdade ele está praticamente fechado, colabado, não vai sair nada de dentro do olho, mas às vezes alguma bactéria entra por aquele buraquinho, porque ela é microscópica. Às vezes as bactérias são muito agressivas, é claro que isso é extremamente raro, mas nós não devemos dar chance ao azar. Então, nas horas e dias que se seguem a injeção intravítrea, não utilize colírios que estão parados lá na sua casa. É claro que eu nem estou falando sobre colírios vencidos ou colírios abertos há muito tempo, porque aí você deve descartá-los, mas colírio que já está aberto há mais alguns dias, há quase um mês, não use após a injeção intravítrea. Se for usar colírio, use colírios novos, colírios que você recém abriu. Isto vale também para aquele lubrificante que eu falei. Muitas vezes até abra um colírio novo ali após a injeção para evitar problemas como esta infecção, esta entrada de bactéria dentro do olho, que seria uma endoftalmite, algo catastrófico. Quarta dica é o seguinte: não se preocupe se você está com o olho irritado logo após a injeção. Muitas pessoas ficam muito preocupadas, principalmente quando o olho fica vermelho logo após a injeção. E às vezes acontece o que nós chamamos de hiposfagma, que é uma hemorragiazinha na parte branca do olho, ali onde nós seguramos, ali onde nós entramos com a agulha, sangra um pouquinho. E o sangue na parte branca do olho às vezes fica horrível. Há pessoas que ficam com o olho todo vermelho. E aí vem uma coisa muito importante: se você está com o olho meio vermelho, meio irritado, e isto começou logo após a injeção, ali no primeiro dia da injeção, é porque pode ser algum sangue, alguma irritação da própria injeção e não deve lhe causar preocupação. É diferente se você estava bem e surgiram sintomas após alguns dias, e aí vem a quinta e mais importante dica: se você estava bem e surgiram sintomas como irritação, dor, visão embaçada ali 3, 4, 5 dias, uma semana depois da injeção, aí sim comunique imediatamente a equipe, ligue para a secretária, mande mensagem, WhatsApp para o médico, porque você deve fazer uma revisão. Então, explicando novamente a quarta e a quinta dica. Quarta dica: se a irritação, o olho vermelho, começou na hora da injeção e está ali no primeiro ou segundo dia, é normal, o olho pode ficar vermelho, irritado. Às vezes, se apareceu aquele sangue logo no início, ele pode levar até 2 semanas para desaparecer, mas se você estava bem, estava se sentindo bem, e 3, 4, 5 dias ou mais além surgiram sintomas de visão embaçada, dor, irritação, olho vermelho, pode ser um sinal de alerta até daquela infecção que eu falei antes, que é a endoftalmite. Apesar disso acontecer em menos de 1 a cada 10 mil injeções, se surgiram sintomas, sinais de alerta alguns dias após a injeção, comunique o médico imediatamente. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.